como ler a Bíblia, ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor ali do conteúdo bíblico, que é um livro bem complexo de se ler e principalmente de se entender. Primeira coisa, assim, que você precisa entender e que vai mudar totalmente a forma que você lê a Bíblia, é que a Bíblia ele não é um livro organizado em ordem cronológica. Se você é uma pessoa que está iniciando nos estudos bíblicos, é legal você iniciar pelo Novo Testamento. Ali iniciando pelos evangelhos que nós chamamos, né? Que são os 4 livros ali que relatam o período que Jesus esteve na Terra. Que ele vai trazer uma essência maior do que vai influenciar um pouco mais a sua vida hoje, né? Tipo, vai te fazer conhecer mais um pouco daquilo que Jesus ensinou enquanto ele esteve aqui. Porém, eu gosto sempre de, quando eu falo sobre isso, trazer uma ressalva, né? E trazer um ponto de atenção. Nunca se acomode em olhar só para o que está escrito ali nos evangelhos, tá? E esquecer todo o restante. É um contexto completo. Se você pegar só o que está ali, você tira tira aquilo do contexto e você não entende. Até mesmo uma coisa que talvez o próprio Jesus tenha dito ali durante esses livros e alguém tenha relatado. Por quê? Você vai reparar que quando você começa a ler os evangelhos, Jesus mesmo, ele vai citar outros profetas, ele vai citar talvez ali outros momentos, trazer outros exemplos, ou até mesmo no próprio livro, não necessariamente Jesus, mas né, durante ali a escrita dos evangelhos, a pessoa que escreveu, o autor daquele livro, ele vai citar ali uma profecia, vai citar algo ali do Antigo Testamento. Então, inicie pelos evangelhos, mas se você já é uma pessoa que já leu os evangelhos, já tem um entendimento um pouco melhor sobre os evangelhos, o legal é você voltar para o Antigo Testamento. E aí sim você começa lá em Gênesis e tudo, mas isso eu tô trazendo uma visão mais geral, tá? E é importante eu trazer isso para você poder identificar qual é o seu momento de vida, qual é o seu, vamos dizer assim, né, nível de contato com a Bíblia para poder iniciar. E tem uma curiosidade que eu acredito que o livro mais lido da Bíblia é Gênesis, e principalmente ali os primeiros capítulos. Avançando um pouco mais e saindo um pouco dessa visão geral. O conteúdo em si, como que você vai ler a Bíblia para poder absorver mais conteúdo e entender melhor o que está escrito ali? Sempre que você vai ler um conteúdo ali, pega aquele livro para ler, começa a ler aquele livro. Ponto importante: não leia aleatoriamente. Pegue um livro e leia aquele livro, e assim por diante. Isso vai facilitar a sua compreensão. É sempre interessante e legal você buscar uma visão do geral para o específico. Então você começa tendo uma visão geral e vai se aprofundando nos temas específicos, nos livros específicos. Pegando um livro como exemplo, como que você vai fazer isso? Você pegou, começou a ler aquele livro, procura entender quem é o autor daquele livro. Qual foi o intuito e o momento de vida em que o autor escreveu aquele livro? Óbvio que nem todos os livros da Bíblia a gente não vai ter essas informações tão claras, mas pesquisa, dá uma procurada do tipo, beleza, eu vou ler o livro de Mateus. Quem era Mateus? O que que ele fazia? Em que momento de vida ele escreveu esse livro? É uma visão de, tipo, ele está escrevendo baseado no que ele ouviu ou ele está escrevendo baseado no que ele viveu, do que ele presenciou? Então, a ideia é você pegar informações gerais daquele livro. Informações gerais são normalmente informações ali que são menores, mas que vão construir um mapa mental desse conteúdo na sua mente, no seu cérebro. Você vai armazenar muito melhor essa informação e ter uma compreensão melhor do que está acontecendo ali. Por quê? A partir do momento que você entende, bom, beleza, esse livro, ele foi escrito, pegando o exemplo de Lucas lá, ele foi escrito por um médico da época. Então ele vai ter uma visão e vai utilizar um linguajar um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, para aquele contexto. Ele vai ter uma visão mais detalhista, talvez, de pontos ali que sejam ligados à própria crucificação, por exemplo, etc. Cara, antes de ler, de simplesmente pegar e começar a ler o livro ali no automático, cria essas perguntas e até anota. Do tipo, beleza, quem é o autor? Em que período mais ou menos em que esse livro foi escrito? Qual é o contexto de vida desse autor? Você não vai precisar, hoje em dia, isso é muito fácil, você nem precisa passar ali 15 minutos estudando sobre isso, pesquisando sobre isso. Em 5 minutos você já tem essas informações gerais, isso já vai ampliar muito a sua compreensão daquele conteúdo. E você vai ter uma compreensão bíblica que às vezes as pessoas precisaram levar anos batendo cabeça ali, só do tipo lendo aleatoriamente, ouvindo um monte de pregação, e não tem nada de errado com isso, mas você vai começar a aprender coisas que as pessoas, sem
uma lógica e só na vivência ali da vida cristã, elas levaram anos para aprender, você vai acabar aprendendo em uma semana lendo a Bíblia ali. Óbvio que a experiência conta, eu não estou descartando a experiência, mas o conhecimento você vai conseguir adquirir de uma forma muito mais rápida, vai vir bem, bem mais rápido quando você aprende a fazer essas perguntas. Eu escolhi um livro, entendi as informações gerais, agora eu vou pesquisar um pouco mais sobre aquele livro e vou ler o primeiro e o último versículo de cada capítulo. Fiz isso, você vai ter uma informação um pouco mais organizada do que se trata cada capítulo daquele livro. E aí você vai começar, sem perceber, criar uma repetição espaçada, que é uma técnica de memorização, para poder memorizar e entender a informação daquele livro. Primeiro, você teve as informações gerais e agora você começa a ter umas informações mais específicas. O que que cada capítulo desse livro fala? O que que ele vai falar durante esse livro, né? Feito isso, pô, você já teve uma compreensão muito boa. E você vai levar aí, lembra que eu falei que você levaria uns 5 minutos para poder ter aquelas perguntas gerais ali do livro? E mais 10 minutos, 5 minutos, você faz essa outra parte. É só ler o primeiro e o último versículo de cada capítulo. Depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Aí você segue para sua leitura normal. Pega ali o início do livro e lê todo o capítulo. Claro que você pode fazer isso respeitando a sua dinâmica de leitura, né? Talvez uma pessoa vai ler ali 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, uma outra pessoa ela vai ler um, 2 capítulos por dia. Respeite o seu cronograma e o seu tempo. A ideia e o ponto principal é a constância, porque você fazer isso todos os dias vai te dar um conhecimento bíblico e vai evoluir a sua leitura de uma forma que você nem imagina. Porque todos os dias você vai, pô, ter a resposta geral daquele livro. É como se você, em vez de pegar informação aleatória e espalhada, agora você recebe essa informação e está estudando essa informação com uma orientação específica, com uma hierarquia de informação, onde você segue um tema principal das informações principais e vem explorando o que é específico dentro dela. E o melhor, gerando curiosidade. Uma coisa que eu sei que atrapalha um monte de gente durante a leitura é que a pessoa não consegue pensar só no conteúdo que ela está lendo. Ela começa ali a ler o conteúdo, aí ela está pensando na conta que ela tem para pagar amanhã, a mente dela fica a mil e ela não consegue se concentrar e focar só naquele conteúdo, sabe? Quando você está lendo e você consegue imaginar o que está acontecendo ali, você cria a cena na sua cabeça. Muitas pessoas perderam essa habilidade durante os anos sem perceber que na verdade foi, né, as pessoas atribuem isso à falta de atenção, falta de foco, que foi diluída durante os anos aí por causa da nossa vida corrida, por causa da tecnologia, etc. Uma forma de resolver isso é usando o ciclo 1000. É um treinamento em videoaula que eu tenho. Se você tiver mais interesse, eu deixo o link aqui embaixo. Já falei sobre ele em outros conteúdos e o link vai estar aqui embaixo na descrição. Voltando para a leitura bíblica, para cada capítulo, anota uma pergunta. Você leu aquele capítulo ou aquele bloco de versículos, anota uma pergunta, uma dúvida que você ficou sobre aquele assunto. E aí depois você busca essas respostas no próprio texto. Ou melhor, você só vai anotando e vai avançando na leitura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro completo e ele existe, possui um contexto muito grande. Então, em muitas das vezes, a resposta dessa sua dúvida não vai vir nem daquele texto ou daquele capítulo específico, vai vir de um capítulo lá na frente ou de um outro livro que vai conectar com essa informação e trazer a sua resposta. Então, é legal você seguir essas 4 etapas durante a leitura, respeitando o seu cronograma, a forma que você escolheu ler, e você também ter um livro de perguntas, que você vai anotando ali todas as dúvidas que você vai tendo durante a leitura da Bíblia, e essas dúvidas, ao decorrer da leitura, vão sendo respondidas e você vai encontrando as respostas dela. É claro que eu não vou te garantir que você vai tirar todas as suas dúvidas, 100% delas. Tenho certeza que você vai evoluir muito na compreensão, no entendimento e na sabedoria utilizando essa estratégia de leitura. Se você gostou desse conteúdo, é um conteúdo mais informal, mais bate-papo aqui, de aprender a como melhorar a sua leitura, como melhorar a velocidade da sua leitura, aprendizado, como ter mais compreensão dos conteúdos que você estuda. A Bíblia é um exemplo que eu trouxe,
Mas a ideia aqui é que você aprenda a ler mais rápido, melhor, ter uma compreensão melhor, memorizar mais conteúdo, ser, vamos dizer assim, a academia da inteligência. Inclusive, tem alguns produtos que eu deixei o link aqui embaixo, alguns cursos e treinamentos sobre melhoria da leitura, compreensão, foco, memorização. Se você tiver interesse, olha aqui na descrição. E me conta aqui, você gostou desse estilo de conteúdo, um conteúdo mais informal, um estilo aqui mais de bate-papo, mais leve, onde eu vou compartilhar, né, informação e uma orientação, mas de uma forma mais informal, menos engessada, com menos edição, uma coisa mais natural. Seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, eu tenho certeza que você vai crescer muito acompanhando o nosso conteúdo e vai ser uma boa decisão para a sua vida.